Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje esse episódio é super especial. É claro, todos eu falo que é especial, né? Porque eu só trago pessoas especiais aqui. E esse, especialmente, eu trago uma pessoa muito especial. E ela vai contar o testemunho dela, que é um testemunho impactante de como Deus transformou a vida dela. Mas eu não vou contar o testemunho dela, eu já vou deixar ela se apresentar aqui, que é a pastora Juliana Souza, mas eu vou deixar que ela se apresente, quem ela é, e nós vamos seguir aqui com o nosso podcast. Pastora, está com você. Olá, pessoal, deixo-vos a paz, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sou a pastora Juliana Souza, várias pessoas me conhecem, amém, mas não conhecem a minha história. E hoje o Senhor preparou esse momento todo especial para nós partilharmos daquilo que Deus fez na minha vida. Enfim, vim de uma família muito humilde, totalmente idólatra, não conhecia Jesus de forma nenhuma. Deus me pegou de uma maneira nua e crua, e nos transformou até chegar aqui. E eu conheci Jesus com meus 7 anos, amém, aqui dentro de Londrina mesmo, e algo que sempre me chamou a atenção, e é algo que chama a atenção na minha vida até hoje. Jesus me resgatou através do louvor e da adoração. Amém? Tínhamos vizinhos que eram cristãos, Quero desde já deixar uma pauta aqui para vocês que estão me ouvindo. O louvor, ele alcança vidas. O mal não resiste ao louvor. Então, minha família era idólatra, metade da minha família é idólatra, a outra metade, a maioria, eram macumbeiros. Então, nós fomos morar perto de pessoas cristãs, assim como nós somos hoje, e através do louvor algo me chamou a atenção. E quando eu tinha 7 anos de idade, nós tínhamos uma vizinha, me recordo como hoje, irmã Neuza, irmão Severino, eles escutavam muito louvor, e foi algo que me chamou muita atenção, e eu pedia muito para minha mãe para me liberar, para estar indo na igreja com eles. E ela foi muito resistente até um determinado tempo, mas um belo dia eu ganhei ela pelo cansaço. E no meio desse contratempo eu fui até os cultos e algo me atraía. Jesus falava muito ao meu coração. Eu tinha apenas 7 anos, mas eu reconheço que eu já tinha uma chamada, Deus já tinha algo extraordinário através da minha vida para a vida da minha família. E eu me recordo perfeitamente que um desses cultos a minha mãe foi atrás, porque tinha passado do horário, e eu estava lá, e dentro daquele culto, como ninguém saía, que o fogo estava pegando, o Pentecoste estava pegando, a minha mãe entrou até a igreja. E lá ela foi impactada pelo poder de Deus. E a partir daí ela aceitou Jesus. Só que nós passamos alguns contratempos que hoje eu venho entender. Uma batalha espiritual muito grande. Por quê? Porque dentro daquele culto ela era ministrada todas as vezes, mas nós saímos de lá. Ela ia direto para a gira, para o centro espírita, e ela me levava junto. E aquilo me entristecia demais, porque eu costumo dizer que eu fui feita para adorar. Mesmo quando eu não sabia, Jesus já tinha determinado algo sobre a minha vida. E dentro daquele centro espírita era algo que não fluía quando eu estava lá. E eu me recordo perfeitamente, a mamãe, por determinadas vezes, chegava ao culto, ela manifestava demônios sobre ela, e a cada dia ela vinha sendo liberta pelo poder da palavra. Foi onde o Espírito Santo a convenceu que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Isso foi o que mudou a minha casa, mudou o seio da minha família, e Deus começou a concretizar o que Ele tinha na minha vida, na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos e na vida de todos aqueles que nos rodeavam, fazia parte de nós. Legal, pastor. Eu vi que você deu um resumão aí, da sua vida, de como Jesus foi entrando aí, dentro da história de vocês. Eu ia fazer uma pergunta sobre, quem era a Juliana, quem veio, de onde você veio, e sobre seus pais. E a pergunta que eu sempre falo, se você já tinha nascido em um berço cristão ou não. Mas pelo que eu vi, aqui você já falando, você já veio de uma história diferente. A sua mãe, ela sempre foi de uma outra religião, e você disse que ia no centro de Umbanda, é isso?
Ou ela era católica e praticava outras religiões, ou ela tinha algo assim dentro mesmo, do centro mesmo? A maioria da parte do meu pai, meus pais são primos, para começar. Então, alguns eram adoradores de imagem e os outros gostavam muito de centro de umbanda, de saravá, essas coisas. Ou seja, então assim, tinha quando você diz assim, adoradores de imagem, você está dizendo assim, eram católicos. Eram católicos. E outros eram católicos, mas também praticavam outras religiões. E você nasceu nesse meio. Nesse contratempo, nessa bagunça. E aí você disse que conheceu Jesus, né? Como que foi? Tá, você foi primeiro para a igreja e depois a sua mãe teve uma resistência e foi. Mas como que foi para você conhecer Jesus e para depois essa história da sua mãe acontecer com você? Foi algo muito impactante, porque era através dos louvores. E eu tenho algo no meu coração que eu sempre nasci para ser serva, para servir, para ser mordoma de Deus. Por quê? Porque eu estava no meio de um povo que eles faziam, que eles adoravam a imagem, mas eu nunca tive esse grado, essa vontade de adorar a imagem. Nunca foi assim o meu potencial, mesmo eu sendo criança. Eu entendia isso. Como que você ouvia esses louvores? Era uma igreja em frente? Você passava em frente a uma igreja? Era uma igreja na rua de cima, porém eles ouviam louvores no rádio deles. E lá da minha casa eu escutava os louvores. Então eu peguei amizade com os filhos dos crentes, né, que da casa saía louvor. E a partir daí foi onde foi me chamando a atenção para estar sobre aquela igreja, participar daqueles cultos, né, que eles iam. Então, isso foi me chamando muita atenção. Então, a princípio, o seu chamado foi para ser levita. Você sentiu um chamado pela música. Né? Jesus falou comigo através da música. E aí você ouviu essa música da igreja que era do outro lado. E vocês moravam próximo à igreja e próximo a um outro ambiente religioso? Tipo, você tinha a igreja e tinha o centro próximo, ou era uma longa estrada até esse trabalho? A igreja todo? era na rua de cima da minha casa e o centro espírita era na rua da minha casa. Ah, tá. Então era bem próximo mesmo. Era muito próximo. E a sua mãe, ela era participante de visitar, de estar ali congregando, ou ela realmente fazia parte da questão mais sacerdotal do negócio, do trabalho? Ela era mãe de santo? Ela chegou a ser algum tipo Não, ela não chegou a ser mãe de santo, mas a minha mãe, ela recebia demônios. Ela era devota, né, de demônios, e esse é mais para a parte das minhas irmãs mais velhas. Ela manifestava. Minha mãe, por determinadas vezes, ela passava 2, 3 dias manifesta de demônios. Tanto que, quando ela veio para a casa do Senhor, ela manifestava muito esses demônios. Então, ela era como que eu posso falar? Ela era uma amante da casa, mas ela não era mãe de santo. Ela não era... Você entendeu? Sim, porque tem a diferença, por exemplo, de um sacerdote, né? Sim, religioso. Que ele recebe, ele incorpora essa entidade, né, que para eles é o guia, que é o que está ali conduzindo, de uma forma totalmente... É como se a gente adorasse a Deus, eles adoram esse outro tipo de espíritos, mas para eles é tranquilo essa incorporação e eles até querem isso, né? Porque é uma honra para eles ter essa incorporação. É comum. Isso, mas é diferente quando uma pessoa que não tem nada a ver é acometida por um obsessor, um espírito que chamam de encosto, tem vários nomes aí, né? Exatamente. Então, a sua mãe não estava na condição de sacerdotisa, então ela era meio que escrava desses espíritos porque ela atraiu esse espírito de alguma maneira. Exatamente. Então, ela era o que nós chamamos nas igrejas de possessa. Possessas. Né? Então, ela não tinha uma função. E como que você falou que ela não tinha uma função, ela tinha uma devoção naquele lugar. Tá, e você disse que ia nesses centros para ver a gira. Como que é isso? Me explica. Então, eu ia porque eu era levada, né? Eu era apenas uma criança, eu ia como filha. Nós terminávamos, tanto que eu estou dizendo para você, terminava o culto, né? Digamos que a minha mãe era crente raimunda, pé na igreja, pé no mundo. Ela ia lá, ela ia aonde ela acreditava que ia resolver o problema dela. Então, o que acontecia? Terminavam os cultos, né? E ela ia lá para
quem sabe, para calcular se ia falar a mesma coisa que Deus falou no culto, entende? E nessas gírias ela me levava, e era algo que nunca me atraiu, sempre me incomodou. E você Né? teve algum tipo de contato, por exemplo, com entidades da parte mais de criança que tem, né? Tipo os Exus Mirins? Você também teve esse problema de ter alguma perturbação durante a Não, infância por conta desse envolvimento da sua mãe? graças a Deus nunca. Graças a Deus não. Só que me incomodava muito e eu sempre pedi para Deus, eu tinha pavor, horror. Mas o que A te esse incomodava? tipo de... O que te incomodava? Assim, me incomodava muito. O que mais te incomodava nessa situação de ver sua mãe, embora você ainda não era cristã, não tinha essa concepção, essa né, do visão, que era essa visão. mas isso te incomodava muito. O que Me te trazia incomodava? medo. Medo. Me trazia muito terror. E quando eu estava dentro da igreja, era algo que atraía a minha mãe. Porque com 7 anos eu chorava quando eu ouvia louvores. Com 7 anos eu podia sentir presença. Com 7 anos eu sentia arrepios quando havia um movimento do Espírito Santo sobre a casa do Senhor. Eu já chorava e sentia. Então eu sentia essa diferença. Quando a minha mãe me levava, no caso, para a rua de baixo, eu sentia medo, né, daquela manifestação. E quando era na igreja, a manifestação me atraía. O louvor me atraía, as línguas estranhas me chamavam a atenção. Então, Deus sempre conversou comigo de uma forma muito única, uma presença muito única, surreal e insubstituível é a palavra. Sim, e como que foi essa questão, então, se você não tinha uns pais cristãos da igreja, você não tinha assim uma referência dentro da sua casa cristã, e como que Nenhuma. foi essa sua ida até a igreja? Alguém te convidou, você chegou e quis entrar? Como que foi esse processo de até chegar na igreja ou pela primeira vez, e como é que foi isso aí? Foi muito lindo. A minha amiga chama Karina, né? Até quero mandar um beijo para ela, Pode mandar quando um ela beijo pra vê isso Karina. daqui. Um beijo muito grande para a Karina. Ela foi um canal de Deus na minha vida. Nós nos conhecemos na escola, depois fomos praticamente vizinhas, e eu conheci essa presença maravilhosa através da vida dela. E ela me convidava para estar lá, né, no culto, e direto ela falava, vamos na igreja. E eu pedia incessantemente para minha mãe. Falava, mamãe, você deixa? Eu não gosto de crente. A minha mãe não gostava de crente. Eu não gosto de crente, não deixava, e com muito custo. Um dia ela aceitou. E foi quando eu fui, junto com a Karina e com essa família. Que hoje eu considero nossa família. Chamo a mãe dela de tia, o finado pai dela era meu tio. E foi um vínculo assim, criado por Deus para resgatar a minha família. Foi através da vida dela. E aí a gente vê a importância que tem o ministério infantil, né? O Ministério Dentro da Kids é igreja. tudo. Porque aí a gente vê as crianças ali, né? Você acha que não entende, não né? entende, mas são eles que vão ser a porta de entrada para os Porta pais, de entrada. de repente, conhecer. E nesse caso seu, foi exatamente o que aconteceu. Tá, você foi, e aí, nesse primeiro dia, você já teve um encontro com Jesus, ou você precisou de mais um tempo? Como é que foi essa questão Nesse até? primeiro dia eu fiquei assim impactada, porém aquela inocência de criança, né? Que lugar diferente, o que está acontecendo? Ver as pessoas falar em línguas, o que ela está falando? Pensava comigo e assim esse dia foi assim impactante, mas foi um dia assim que eu guardei na tábua do meu coração pela paz que eu senti lá dentro, mesmo porque a minha família não tinha paz. Né? Meus pais eram pessoas que brigavam, pareciam inimigos dentro de casa. A mamãe vai assistir essa live, esse podcast, ela vai confirmar que é verdade. Nós não tínhamos paz. E lá eu sentia a paz. Sua mãe ainda está com a gente? A mamãe está. Porque A pioneira da oração. Ela tem outro lado da história que vocês vão ficar sabendo. Em meio a tudo isso, a mamãe virou minha intercessora, porque eu me afastei do Senhor. Sim, porque depois geralmente de adulta. as pessoas que vêm, minha mãe e tal, né? Lá, a senhora que já. Mas sua mãe está com você ainda, está intercedendo. Olha que benção. E a ela mamãe hoje é a senhora do Cocó, a velhinha do Coque. Olha que benção. Do joelho cheio de calos hoje. Então, manda um abraço para ela aí. Mamãe, eu quero deixar gratidão, amém? Agradecer a Deus, louvar pela sua vida. Um beijo no seu coração. Se hoje eu estou aqui, certamente é por causa da senhora. Deus me usou como canal, mas a base, né, do meu ministério, da minha família, da mulher que Deus me formou, veio através do seu joelho, da sua oração, da sua simplicidade, a sua forma de adorar,
me chama muita atenção. Você é um referencial de mulher de Deus na minha vida. Antes eu era cuidada por ela, hoje eu cuido dela. Que bênção. Então, vamos voltar aqui na história para a gente recapitular. Você foi convidada por uma amiga e foi para a igreja. Sim. Tá, com o tempo ali você se converteu, você passou um tempo na igreja e você disse que agora que você deu uma escapada, vamos dizer assim. Sim. Mas nesse processo, antes de você sair da igreja, o que você fez dentro da igreja? Você chegou a ser levita? Chegou Levita. a cantar e cantava louvores? Que tipo de louvor você cantava? Era música congregacional, Cassiane? Era Shirley Cavalhais, lá atrás Mara Lima, era o top de linha da época. Nossa, louvores antigos, que eu nem vou me recordar o nome dos cantores, mas, nossa, é coisa assim linda, tremenda, que Deus descia de uma presença maravilhosa. Quando eu entrei na casa, com o tempo, Deus já me chamou assim como adoradora, e com 7 anos de idade eu me recordo perfeitamente. Eles me pegavam, me colocavam no púlpito da igreja, colocavam uma cadeira atrás do púlpito e me colocavam em cima da cadeira para me louvar. Que bênção. Com aquela chiquinha, sabe? Era muito assim, bonita assim, o que Deus fez. E eles me davam, por todas as vezes, me colocavam em cima da cadeira, que eu sempre fui grandona assim, né? Para a igreja poder me ver em cima do altar, e eu louvava. Que bênção. Hoje me chamada como levita. E aí, com essa história de você dar uma... Você teve um momento que você saiu da igreja. Saí né? da igreja. Que tempo que foi isso? Foi logo em seguida? Você viveu algum tempo na igreja? Ou demorou um pouco para você ter esse distanciamento? Demorou um pouco. Eu fiquei na igreja, né, a vida inteira, casei sendo cristã, e por conta de uma decepção, né, mais para frente, eu já tinha o meu filho, né, o Mateus, quando eu vim o Teteus, o Teteus é minha benção. O meu filho, eu já tinha ele. E aconteceu grandes coisas assim na minha vida, que eu acredito que não vai entrar em ênfase agora, mas quando eu me distanciei, eu já era mãe do Mateus. Eu já tinha ele e ele já estava com 3 anos de idade, quando eu vim me afastar. Mas eu tive um caminho dentro da igreja até aí ministerial, eu já louvava, eu participei dos jovens, do círculo de oração. Olha. Sabe, eu sempre fui uma cristã participativa, eu gosto de trabalhar. Independente se é para lavar o banheiro, eu sempre gostei de fazer. E Deus sempre me usou dessa forma, entende? E aí me conta então um pouco agora sobre essa saída. Você já disse que teve uma decepção. Geralmente é isso que faz a pessoa sair da igreja, né? Quando a pessoa tem uma decepção ou com o pastor ou com pessoas da igreja, a gente sempre tem a tendência de se afastar de Deus, né? E você saiu da presença de Deus e foi maravilhosamente melhor do que estar na igreja essa sua vida. Me conta, como é que foi? Eu acreditava que era. Eu acreditava que era. Por conta da decepção eu saí, e só para colocar em ênfase para vocês, quando eu saí da presença do Senhor, a igreja ela mantinha assim, um nível assim de controle, de conduta, da forma de você se vestir, bem diferente. E a minha adolescência teve uma época que meu coração ardeu, porque eu queria usar roupa que nem as meninas da minha idade usavam. Eu queria ir para ambientes que as meninas da minha idade iam. E o que houve no meio desse contratempo? Minha mãe nunca permitiu, que a minha mãe era conservadora dos bons princípios cristãos. E eu sou de uma época, não sou velha, tá, gente? Mas eu sou de uma época que as mulheres não cortavam a ponta do cabelo, que eram disciplinadas e expostas na frente da igreja. Por exemplo, você cortou a ponta do cabelo, você estava dentro da cláusula da igreja, você era disciplinado. Não era 2, 3 meses, não. Era de você ficar 1 ano, 2 anos de banco. E numa época da minha juventude e adolescência, tinha coisas que, às vezes, o meu coração ardia de fazer, porque é natural, a curiosidade. E quando eu saí da presença do Senhor, eu achei que estava tudo legal. Por quê? Porque agora eu posso, ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso andar pelado, eu posso dançar a música que eu quiser. Eu achava que eu era livre, quando, na verdade, eu estava me prendendo. Porque não tem como nós fugirmos de chamada. Em algum patamar
desse tempo que eu me afastei da presença do Senhor, o que houve comigo? Eu achava que eu estava feliz, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, sabe qual que era o meu pensamento, irmão? Meu Deus, se Jesus voltar agora, eu estou perdida. Mesmo Porque lá? Mesmo lá. Se Jesus voltar agora, não vai dar bom para mim. Então, eu sempre tive essa concepção. Por mais que eu gostava ali do momento, quando eu batia a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo sempre me lembrava de qual forma que eu fui chamada. Não era daquela maneira. É igual o filho pródigo, né? Quando ele foi Igual o pra filho longe, pródigo. ele sentiu a falta, mesmo gastando tudo, achando que não ia precisar voltar, né? Mas ele sempre lembrava. Lembrava de onde ele E aí saiu. você falou da igreja que era bem Rígida. rígida. Era uma igreja pentecostal. A igreja Pentecostal. Assembleia de Deus? Não. Começou na Luz do Mundo, como nós morávamos de aluguel, então a gente sempre mudava. Então nós fomos para a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus, eu amo a Luz do Mundo, mas a Assembleia de Deus foi um marco na minha vida. E depois que eu casei, eu fiquei na Presbiteriana Renovada aqui. Todas elas, naquela época, conservavam os bons costumes, que é com relação à roupa, à maquiagem. Me perdoa vocês que vão ouvir, mas durante algum tempo eles batiam um decreto de religiosidade, não entendiam. Eles entendiam como era da Bíblia, e a gente era ensinado assim, até a gente acreditava, né? Assim? Hoje eu vejo tudo que Deus tem, hoje eu entendo. Mas até então pesava muito para mim isso daí. Que são costumes, né? Usos e costumes. Isso. Então, mas sim, a igreja, ela sempre, a igreja Assembleia, principalmente, também já foi da igreja Assembleia, bem... daquela época lá atrás, né? Então, agora está super light. Você saiu por conta dessa pressão ou não? Não, por conta de pessoas mesmo. Ali de convívio, de convivência. Decepção com pessoas mesmo, com né? pessoas mesmo. Foram muitas coisas. Foi assim, um quadro assim, lastimável, que eu me arrependo profundamente. Porque quem está conectado com Jesus não se apega em pessoas. Mas é vivendo e aprendendo, né? É a questão da maturidade cristã. A maturidade cristã, isso mesmo. Vem para a igreja menino, né? Nenenzinho, exatamente. E dentro desse processo, a gente comete muitos erros, né? Vários. E a gente acha que está certo o tempo todo, né? Na hora. Mas é importante a gente ver isso, porque tem pessoas que saem da igreja achando que vai encontrar a melhor situação. E às vezes... As pessoas falam assim, poxa, lá na igreja estava tudo errado. Aí, se a pessoa saísse da igreja e fosse para uma outra igreja mais certinha, né, nessa aqui está errada, mas aí eu achei uma mais certinha. Ah, não, mas ela vai para um mundo que está, então quer dizer que o mundo ficou pior. Então, pior. É um engano do inimigo na mente das pessoas mesmo, né? Total. O diabo, assim, ele trava a mente, o subconsciente assim, da pessoa que ela jura que ela está certa. Se necessário for, ela jura por Deus que ela está certa. É exatamente isso que você está falando, é uma trava espiritual. Sim. E foi isso que me levou à ruína. Foi isso que me levou ao fundo do poço. E depois disso, antes de chegar no fundo do poço, você saiu da igreja e a partir daí você começou a viver a vida tranquila. Porque parece que é bom, depois que você sai é uma maravilha, parece né? No começo. Agora já corta o cabelo, já aí, né? Isso, já põe o cropped. Começa a viver a vida, agora eu vou viver a vida. Só que passa um pouquinho de tempo, começa a se afundar cada vez mais. Se afundar e o vazio. Quer falar um pouco para nós como que foi essa sua, desde sair da igreja até retornar? E aí você pode passar pelos processos que você quiser contar. Tá bom? Se eu achar que é interessante conversar, perguntar algo, eu pergunto, mas eu vou deixar você livre. Depois, saiu da igreja, agora está com você. Saí da igreja, experimentei cerveja, que achei horrível, mas tudo bem. Aí, bebia, mesmo achando horrível. Comecei a frequentar casas noturnas, assim, ir para show, ir para balada, que eu não conhecia balada. Comecei achar legal fumar maconha, achar, nossa, que estava tudo zen perante as pessoas, porque, às vezes, o nosso comportamento funciona dessa maneira, impressionar pessoas, né? Querer ser igual a todo mundo, quando, na verdade, que nem diz a mãe, né? Você não é todo mundo. Assim diz Deus para nós essa tarde. Você não é todo mundo. Então, o que acontecia ali? Sempre chegando no quadro deplorável, lastimável,
né? E todas as vezes, no fim da noite, o que acontecia ali? O arrependimento. Por que eu bebi desse dia? Amanhã eu não bebo mais, mas amanhã sempre a dose aumentava. Amanhã eu não fumo mais. E sempre a dose aumentava. Amanhã eu não minto mais, não brigo mais. Amanhã eu vou ser menos ignorante. E o que acontecia no meio de tudo isso? Sempre ir na ruína e a decadência. Cada dia eu me afundava profundamente nisso daí. Até onde houve a separação, e eu não tinha mais para onde recorrer, porque enquanto tinha churrasco, enquanto tinha bebida, enquanto tinha tudo que o diabo gosta, que eu achava ali no meu momento que era o melhor para mim, você tinha amigos. Acabou tudo isso, né? Acabou o que você fornece, acabou-se os amigos, vão-se os amigos. E foi onde a minha vida foi de ladeira abaixo, irmão. Né? Deus me permitiu chegar assim ao nível assim de comer meu próprio vômito. Nossa. Tá? Comer meu próprio vômito. Foi uma época que meu filho estava em crescimento, ele participou de muita coisa, e nós precisamos mudar de cidade, porque já não tinha mais espaço aqui para nós por conta de situações que houve em nossas vidas, né, por conta de tudo, e foi onde eu fui morar, né, praticamente de favor, em outra cidade, na casa dos outros, e lá foi onde foi a minha ruína. Eu achei que ia ser melhor, porque quando nós estamos nesse fundo de poço, nós sempre acreditamos que é mudando de ambiente geográfico, que é mudando, quem sabe, de amizades, que é mudando, quem sabe, para longe de pessoas que não te conhecem, porque a minha concepção naquele momento era: eu quero ir embora para outra cidade, porque lá ninguém me conhece, ninguém sabe na minha história. Por quê? Porque existia um rótulo sobre mim. As pessoas desceram um decreto sobre mim. Aquilo dali não vai dar mais nada. Aquilo dali não vai dar mais certo. Daquilo dali não vai gerar frutos bons. Então, eu vou mudar para outra cidade, porque lá ninguém me conhece. E lá nessa outra cidade, o rótulo continuou. Nossa. Porque como ninguém me conheceu, eu comecei a fazer 10 vezes pior do que eu fazia onde as pessoas me conheciam. E o rótulo, o decreto maligno só ia descendo onde houve a aceitação. Eu não nasci para dar certo. Nossa. Eu não nasci, não tinha o quê? Percepção de vida. Não tinha projeto para o amanhã. Eu quero viver o agora. Só que nas noites mal dormidas, porque eu tive muita insônia. Durante esse tempo, sozinha, numa cidade que eu não conheço ninguém, numa cidade a qual eu não tinha amigos, numa cidade a qual pessoas talvez não me conheciam, né? Tinha alguns parentes, mas eu sentia saudade da minha cidade, sentia saudade das pessoas que eu conhecia, chega um patamar da nossa vida, até o que é ruim nos causa saudade, tem hora. Sim. Que eu achava que era ruim, minha mãe pegando no meu pé por conta do que as pessoas falavam, já se tornou uma saudade. E aí foi onde eu fui de ladeira abaixo, naquele lugar. Fui de ladeira abaixo. E aí lá você não frequentou igreja nenhuma? Você fui uma vez num culto que tinha lá, porque para sair 2 palitos, para voltar é uma caixa de palito. Como assim? Explica essa Para você sair da presença, para você sair da presença do Senhor é um motivo. Uhum. Mas quando é para você voltar, aparece milhares de motivos que você vai arrumar desculpa para não ir. Sim. Tudo se dificulta. Tem um parente que faz 10 anos que não vai na sua casa. No dia que você resolve se levantar para ir para a igreja, aparece esse parente. Aparece, é verdade. Sempre na hora de você sair, você não tem uma dor de cabeça. Na hora de você ir para a igreja, vai aparecer uma dor de cabeça, sempre vai aparecer um empecilho quando Deus tem projeto na sua vida. E aí, nesse processo de saída para lá, você me contou pra gente uma vez que você entrou em depressão profunda. Profunda. Você já estava em depressão? Esse processo foi só o começo? Eu acredito que eu já estava pelo fato de eu perder noites de sono. Uhum. Já estava pelo fato de muitas das vezes eu deitava, eu chorava muito, porque tudo que eu fazia, por exemplo, durante o dia, à noite já não preenchia aquilo que eu precisava. Só que lá na minha ignorância, lá na minha pequenez, lá no meio daquele cenário tão vazio que eu me encontrava esmo, eu ainda falava com Deus, meu subconsciente, o Senhor verdadeiramente
tem algo com a minha vida, olha para a minha história. Porque eu olhava para o meu filho, eu contava as costelas dele às vezes. Nossa. Né, magro, que passava necessidade, aqui nós não passávamos. Né, sempre humilhado. Foi assim, algo assim, que mexia muito comigo. Eu costumo dizer que meu filho, ele foi assim, um canal de Deus assim, para me levar até Jesus. De novo, para me voltar de volta para Jesus. Então, nós passávamos muita necessidade. Muita necessidade. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com algum dinheiro de algumas coisas que eu vendi. Mas passaram-se os dias que nem um filho pródigo. Deus já falou através da sua boca aí. O dinheiro acabou. Quando você tem um dinheiro, você tem amigos. Os amigos acabaram. Eu não podia fornecer a cerveja, não podia fornecer, quem sabe, a mistura do ambiente que eu estava, não podia fornecer aquilo que as pessoas esperavam de mim. Então, as pessoas começaram a se afastar. Quando as pessoas começaram a se afastar, Deus fala muito comigo, até dentro da palavra, ali de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Quando foi para ver a ressurreição, Jesus teve que tirar muita gente dentro da casa de Jairo. Sim. Assim Jesus fez com a minha vida, entende? As pessoas foram se afastando. E aí ali ficou eu e meu filho. E eu acredito que a depressão já começou por aí. Eu já conversava com meu esposo. Antes de eu sair do Paraná, nós já nos conhecíamos. E ele foi um incentivo para me voltar para o Paraná. Né? Nós nos conhecemos, nos apaixonamos. E quando ele falava comigo pelo telefone, ele falava assim, para me voltar, porque ele ia casar comigo. Né? Ele não conhecia Jesus nada, gente, vai vendo isso daí. Ele falava que ia casar comigo, ele falava que nós íamos construir uma família, eu tinha o meu filho, ele já tinha o dele, que hoje é os nossos filhos. E foi por conta disso que eu voltei. Foi por conta disso que eu olhava para o meu filho e me incentivava de novo a reconstrução. Já me lembrei de Neemias aqui, a reconstrução. Porque construir uma coisa, Deus sempre fala ao meu coração, é muito fácil. Você é cheio de projeto, de esperança, de alegria, mas você reconstruir já te causa um impacto. Será que vai dar certo? E nesse processo que você estava lá, você estava falando aí sobre estar na cidade, eu nem imaginava que você podia estar com um filho. Já estava com meu filho. O Mateus já estava com você. Já estava comigo, Mateus. Sofrendo tudo junto. Mateus sofreu tudo de ruim que aconteceu na minha vida, meu filho estava comigo. Ele presenciou tudo. Nossa. E aí você teve algum tipo de tratamento lá? Você chegou a ter um apoio de igreja, de alguma instituição? Nenhum. E como que você conseguiu sair desse estado, então, de depressão? Então, a depressão, ela assolou depois que eu voltei para Londrina. Ah, tá. Que ela foi aflorar, foi aqui dentro de Londrina. Uhum. Então, eu voltei, né? Já estava com meu esposo, no caso, e se passaram-se um ano, né? Continuei bebendo, continuei fazendo algumas coisas que não eram da grade de Deus. O meu esposo não era cristão, porém, ele era mais cristão do que eu naquela época. Sim. Jesus usou ele para me tirar, porque ele não era cristão, mas ele não gostava de bar. Ele não era cristão, mas ele não gostava de balada. Ele não era cristão, mas ele nunca curtiu tatuagem, ele nunca curtiu essas coisas que as pessoas curtem. Então, ele me privava muito disso. E aí nós fomos gerando um relacionamento ali. Ele ajudou a cuidar do meu filho, me ajudou a criar meu filho, mas chegou um dia que eu me decaí, assim, de ficar em cima de uma cama. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Nossa. A depressão assim me pegou, eu via demônios dentro da minha casa, eu conversava com os demônios. Então você teve um tempo então de opressão maligna. Opressão também, maligna. porque a depressão ela maligna. Ela tem duas fases, a depressão, né? Tem aquela depressão. A depressão nem sempre é demônio, mas ela tem uma fase em que, se ficar muito tempo, ela atrai demônios. Ela né? atrai demônios, verdade. Então a pessoa fala, tá com depressão, tá com demônio. Nem sempre, mas quando ela está com uma depressão muito profunda, geralmente essa depressão pode entrar numa frequência e atrair demônios. E aí, nessa questão, você já começou a ter até visão de espíritos? Visão de espíritos. Eu via 24 horas pessoas andando dentro da minha casa, eu via motos. Dentro, gente, nossa, eu morava em 2 cômodos. Dentro, e o meu esposo já não sabia lidar.
Aí a minha mãe já, né, nesse patamar, minha mãe já estava levantada, mulher de oração, círculo de oração, quarta-feira de consagração, tarde da benção, minha mãe era dessas. E foi onde a minha mãe me acolheu. E eu ficava dentro de casa, para vocês terem noção, eu não levantava para fazer uma comida, eles me davam banho, meu esposo me dava banho, minha mãe me dava banho, meu filho cuidava de mim, até o Mateus, meu filho, já me ajudou em banhos. Penteava meu cabelo, e como ele não sabia fazer as coisas, eu pedia, ele sentia fome, e às vezes eu deitada ali no colchão, que eu fiquei, eu namorava com meu esposo, ainda não morava com ele, eu ficava sobre um colchão deitado, eu ia falando o que ele tinha que fazer ali. Põe a água, põe o macarrão instantâneo, eu ia explicando para ele, porque eu não me levantava. Era o tempo todo chorando, e suicídio foram várias vezes, várias tentativas de suicídio. Mas para ficar nesse nível de depressão, porque uma coisa é depressão, né? Uma coisa é depressão, você não querer nada com a vida e tal. Outra coisa é ficar nesse estado. Eu nunca tinha visto assim, alguém falar que a depressão derrubou desse jeito. Me derrubou, né? Desse jeito, ao extremo. E você foi diagnosticada com depressão? Fui diagnosticada, tomei remédio psiquiátrico, fiz tratamento com psiquiatras, fiquei no meio de pessoas totalmente alucinadas, pior do que eu. Nossa. Pior do que eu estava. Eu cheguei a ficar internada dentro do CAPS, aqui de Londrina. Fiquei por algumas vezes pela fragilidade que eu fiquei. Tinha que tomar soro. Então, eles já me levavam direto para lá para tomar o soro. E o tempo todo eles andavam comigo, né? Eu acredito que os demônios. E eu falava com meu esposo, né? Falava, ele está aqui. Então, o que eles faziam para me acalmar? Eles concordavam com tudo que eu falava. Ele está aqui mesmo. Fala para ele. E isso, eles entravam comigo no banho, eles ficavam comigo na hora de comer, eles sentavam comigo na sala, eles andavam dentro do quintal. Vocês não têm noção. Foram terríveis, e eu só chorava. Então, no meu pensamento, na minha concepção, eu falava, eu quero morrer. Me recordo, eu tenho muitos flashes, porque eu fiquei sem falar muito tempo, né? Muda, só articulava. Sabe, assim, quando eu queria alguma coisa, porque eu perdi totalmente a voz. E meu filho participou de tudo isso. É um nível de depressão muito profundo. Profundo. Né? Eu acredito que espiritual juntou tudo ali. Eu acredito que o espiritual ele veio como um brinde, né? Veio como um brinde, só para aclementar o sofrimento. Passo, a pessoa decide sair da igreja, é o primeiro passo, né? Exatamente, você viu? Uma decepçãozinha lá. Causou tudo isso. E aí a gente acredita que vai ser melhor, né? E acaba, na verdade, buscando algo que não queria. Mas nesse processo, você ficou quanto tempo? Você casou com seu esposo e ficou quanto tempo até você acordar e querer voltar para Cristo? Acredito que 1 ano. Nesse processo. Nesse processo. Terrível. E o que esse nível da depressão me levou? A aceitação, né, da sentença que desceram sobre mim, que nunca eu ia dar certo e nada na minha mão ia prosperar, ia para frente, porque eu não prestava, porque tudo que ia sair de mim, lá na frente meu filho não ia prestar, meu filho ia ser bandido, e por aí se ia. Então eu aceitei o decreto, né, a sentença que Satanás lançou sobre a minha vida. Foi quando em um desses dias, né, eu me lembro que eu estava morrendo, eu senti a morte perto de mim. Tem um flash assim, muito profundo, que eu lembro do meu filho pedindo para mim não deixá-lo. Né, e eu falava, filho, a mamãe está morrendo. Ele me pedia para não deixar, chorava desesperadamente. Né, eu me emociono muito quando eu falo. Eu acredito que ao longo da vida pode ter trazido também muitos traumas para o meu filho, tudo isso, mas ele presenciou tudo isso. Eu senti que eu estava morrendo e eu senti o Espírito Santo falando comigo. Né? Não aceita essa sentença. Não aceita essa sentença. Eu já estava me despedindo. Minha mãe chorando de cima, meu filho chorando de cima. E o Espírito Santo falava lá dentro do meu coração. A mesma hora que eu falava, eu quero morrer, está tudo acabado, não tem mais jeito, a morte é o melhor para mim. Algo falava lá dentro de mim, não aceita essa sentença. Então, em um desses dias foi assim um incentivo para mim tentar me reconstruir,
para mim me levantar daquele cenário ao qual eu me encontrava. E como aconteceu essa transição de você, nesse processo, para ir para a igreja? Você teve um outro convite, ou você resolveu por conta, ou alguém te levou? Exatamente. Foi um desses dias, a mamãe estava lá em casa cuidando de mim, e ela ligou para essas pessoas que nos ganharam para Jesus, que me levaram para a igreja, que morava perto ali. E eles chegaram lá dentro da minha casa para orar, né? Já estava a cena de velório ali, todo mundo chorando, porque eu tinha me entregado totalmente, né? E eu me lembro perfeitamente que a palavra que ela falou para mim naquele dia, que ela falou assim, que eu não era o decreto que desceu sobre mim, e nós somos o que nós aceitamos, o que nós recebemos. E a palavra liberada naquele dia para a minha vida foi para me anular aquilo que Satanás liberou sobre a minha vida. Então, daquele dia, foi um dia assim que eu recebi aquela oração. Eu tenho muitos flashes, porque foi coisa assim que eu nem lembro, mas eu acredito que eu fiquei manifesta naquele dia. Quando foi no outro dia, a mamãe pediu para o meu esposo, que na época era namorado, para nos levar ali no centro de Londrina para um culto de tarde da bênção, que tinha libertação lá. Ali onde hoje é a van, era um estacionamento que tinha uma igreja. E me levaram lá, e eu me recordo perfeitamente. Eu pisei o pé dentro daquela igreja. Eu só me lembro na hora que eu estava saindo, de manifestos de demônios. Nossa, e esse processo que você passou, será que não teve nada, um indício que podia ser algum trabalho feito, alguma questão foi revelado enviada? Muitos trabalhos feitos contra a minha vida, por conta de inveja. Naquela época eu não entendia, porque o que eu me perguntava, gente, mas o que eu tenho? Não tenho recursos financeiros, não ando de carrão, não sou a mulher, né, como que fala, padrão, né, mas hoje Deus me traz um entendimento que era por conta daquilo que eu carregava, do que Ele tinha para minha vida. Porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. É sobre a proporção que você vai levar aquilo que Deus tem para a sua vida. E foi muito falado para mim, né, pessoas usadas por Deus, que foi feita uma obra de macumbaria para destruir a minha vida, porque tinha pessoas que não aceitavam a forma que eu era. Então, Deus me trouxe também um entendimento em cima disso. Tem pessoas que vão nos amar exatamente pelo que nós somos. Para você que está me assistindo, eu quero que você guarde isso sobre o teu coração. Tem pessoas que vão te amar exatamente pelo que você é. E tem pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo, mas tem uma palavra liberada para a tua vida essa tarde. Seja exatamente quem Deus quer que você seja. Amém? Amém. E aí você retornou para a igreja. Não, vamos devagar, né? Sim. Tá. Aí esse pessoal chegou lá e orou com você. E aí te chamaram para a igreja de novo? Chamaram para voltar lá. Só que aí lá eu não voltei, né? Não voltei, mas passaram-se algum tempo. Realmente eu fui liberta daquelas manifestações e fui me levantando da depressão. E aí, por conta disso, né, nós mudamos de casa. E eu fui morar no fundo da casa da minha mãe. E uma bela tarde, eu estava lá na casa da minha mãe, e na rua da minha mãe tinha uma igrejinha pequenininha, maior um pouquinho que o estúdio aqui, um pouquinho maior então que o estúdio. Pequenininha, maior um pouquinho, tirando essa parede aqui, ó, maior um pouquinho que esse estúdio. E um dia à tarde, assim, do nada eu resolvi colocar um louvor e eu cantava muito Shirley Cavalhais, os louvores antigos, e há um louvor que fala assim, há uma saída. E aí eu comecei a ouvir aquele louvor, o Espírito Santo assim impactou meu coração. Ninguém foi lá na minha casa e falou assim, Juliana, vamos para a igreja. Foi o próprio Espírito Santo que entrou lá dentro da minha casa. E a partir do momento que eu ouvi aquele louvor, me ardeu assim o coração. E foi dentro dessa igrejinha que eu voltei para ficar e estou até hoje. Estou até hoje na presença do Senhor, né? Porque agora Deus me mudou de patamar. Que legal. Estou até hoje na presença, gente. E você teve um acompanhamento para essa libertação ou só foi orações? Só foi orações.
A oração do justo, ela vale muito. Oração. Eu sou resposta de oração. Porque tem gente que precisa... Faz a campanha, né? Um acompanhamento mesmo assim para a libertação mesmo, exatamente. Né? Então você foi só nas orações da igreja. Era a Igreja Universal ou não? Não era a Igreja Universal que eu me recordo. Mas é uma igreja que era uma igreja que mexia com esse nível de libertação. Mexia com isso, entendeu? Mas eu não vou me recordar hoje porque eu não estava normal. Em sã consciência. Eu estava em sã consciência. E aí você começou, se reconciliou com Deus lá? Houve um apelo ou você foi e se jogou? Aí eu quero voltar para Na igrejinha da Rua da Mamãe houve apelo. Houve apelo e eu me joguei. Alguém quer voltar para Jesus? Na hora. Na hora. Era um culto de... eu me engano, a igrejinha depois ela ficou montada, né, que nem está aqui o estúdio, mas nesse dia que eu fui, o culto era na área. E Deus tem um chamado com a minha família na área, no fundo de casa. O fundo da casa da minha mãe, bem antigamente, era um ponto de pregação. Olha, que você colocou. Não, era a minha mãe que cuidava na época, né? Era um ponto de oração. E quando eu voltei para Jesus, foi num ponto de pregação que depois já virou igreja. Que legal. E aí você começou a desenvolver o ministério de novo. De novo, aí de adoração. Foi de adoração. De adoração, levita. Você cantava na igreja e depois tem uma história que você cantava na rua também, né? Que você cantava, hoje, né? Isso daí foi depois de anos. Aí eu voltei para Jesus, tal, casei, já estava com a minha filha, que eu tenho uma filha de 15 anos, a Maria Eduarda, e o Senhor ministrou um dia pela madrugada. Eu orava muito para o Mateus, que ele teve uma fase na adolescência, né? Daquele jeito, uma bênção. E eu orava muito, 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 muito pelo meu filho. E um dia o Senhor me mostrou 3 horas da manhã, uma das orações que eu estava orando por ele. Eu com uma caixa, né? E a caixa em cima do carro do meu esposo, e eu cantando com o microfone do lado. Assim, no outro dia eu acordei e contei para ele. Ele não era cristão, tá? Ele não era cristão. Eu falei para o pastor o seguinte, falei assim, amor, você acredita que Deus me deu uma visão, um sonho, que eu estava no meio da rua com uma caixa cantando, e você levando o carro? Ele falou, não, você está louca. Eu não vai ser. Jamais. Ele falou assim, você cantando, tudo bem, mas eu fora de cogitação. E aí você pegava a caixa e... Aí Deus foi arder no meu coração, porque ainda não tinha a caixa. Mas Deus começou a me usar indo nas casas. Eu saía com o radinho na mão. Depois aí eu mudei num bairro aqui na Zona Norte. Eu já não tinha o radinho, mas as pessoas me emprestavam o rádio. Rádio normal, cassete, né, que fala. E eu parava na casa das pessoas, colocava a fita cassete e eu começava a louvar. No gogó mesmo. No gogó mesmo, no gogó mesmo. Lauriette, palavras e por aí se vai. E teve um dia que Deus me mostrou de novo, eu com uma caixa. Só que naquela época não existia nem caixa de Bluetooth, nem tá agora. Você pode colocar que eu posso sair andando e deixar a caixa, que nem eu faço, né? E aí ardeu aquele desejo no meu coração, comecei a orar a Deus. E eu fui fazer um culto fúnebre. Nossa. E na hora do culto fúnebre, foi uma amiga comigo. Tá, né? Você já fazia culto, já fazia. Tal, aí você foi ungida pastora antes? Não, eu era missionária Você só. era missionária e fazia. Missionária, era ungida só missionária. Então eu comecei a fazer essa obra, e um chamava, outro chamava, mas o meu desejo não era ficar de casa em casa. O meu desejo era exatamente o que eu faço, andar na rua, ficar para cima e para baixo, né? Assim, ficar mais livre. Então o que aconteceu ali? Ela me chamou durante o culto fúnebre e falou, vamos comigo ali no mercado? Eu falei, vamos. Quando chegou lá, ela falou assim, pode escolher a caixa. Olha, Deus já tinha me avisado que eu ia ganhar. Mas eu não esperava, que era na hora do culto fúnebre, né? Aí a gente foi escolher a caixa e essa caixa ganhou muitas almas para Jesus. Ela é a minha relíquia, está lá em casa. E aí você colocava o microfone? Aí colocava o microfone sem fio, que ela já veio, né? Agora eu já tenho outras. Já veio com o microfone também? Ela já veio com o microfone, já era dela o microfone. Bem interessante. Então eu ligava, né, o meu celular na caixa, colocava no fio, colocava o louvor e eu saía pelas ruas, fazendo, louvando, adorando, e sempre comunidades. Deus me chamou para comunidades. Não é assim para
para bairro. Não que as pessoas não mereçam, mas é a forma que eu fui chamada para encontrar pessoas que esteve na posição que um dia eu estive, entendeu? Uhum. Que só precisa de um abraço, só precisa de, sei lá, de um aperto de mão, de um louvor, de uma palavra, de uma oração. Então, foi assim. Já estamos em quase 17 anos. Não, por aí. De igreja. De ministério, de rua. Que Deus também me deu nome. Isso. Deus me deu nome. Se chama Jesus na Minha Casa, o nome desse ministério. Ah, tá. Então, independente da igreja. Independente da igreja, o nome desse ministério é Jesus na Minha Casa. Ah, sim. Ele foi consagrado assim. Jesus na Minha Casa. E é onde o Senhor me leva em muitos lugares. Conheci muitas pessoas. Né? Jesus me leva muito para pessoas que o homem despreza. Pessoas assim que a sociedade condena, as pessoas que Jesus me leva e que são atraídas de uma forma assim especial, com muita atenção, muito cuidado. A maioria hoje nem tanto, mas a maioria dos meus membros, eles são de rua. Vieram através do meu ministério de rua. Não, e quer dizer que o ministério de rua não é o mesmo nome, né? Não é o nome da minha igreja, porque antes de eu ter a igreja que eu já tinha o ministério de rua. Ah, tá, então vamos por parte, né? Antes de nós chegar na igreja, você foi ungida missionária. Fui ungida missionária. Mas não é missionária de ir embora, missionária... Porque existe essa questão... Itinerante. Itinerante, né? Isso. E aí você foi enviada para a rua ou você decidiu ir para a rua? Eu decidi, Deus decidiu antes de mim. Então já foi algo que me atraiu, foi um ministério diferente. Porque algumas pessoas querem, a maioria, né? Quer ir ou para a África, outro vai para a Espanha, outro, né? Eu não. Mas eu nunca vejo assim, a pessoa vê, eu quero ser missionário, por você vai para a rua, né? É algo novo, diferente, né? novo, é verdade. Então você sentiu esse desejo no coração de evangelizar nas ruas. Por quê? Porque quando eu estive no meu quadro assim, lastimável, já teve dias que eu pensei, nossa, se aparecesse alguém aqui, cantasse um louvor para mim, me desse um abraço. Então, foi algo assim que Deus falou muito assim, ao meu coração. Eu sempre tive assim, uma facilidade assim, muito de me relacionar com as pessoas, sabe? De falar com as pessoas. Então, só se juntou o útil à promessa. Aquilo que eu gostava com a promessa. Então, a obra Jesus na Minha Casa, esse projeto de rua, ele já é antes de eu ser pastora. Entendeu? Antes de eu ser consagrada a pastora, eu já tinha esse projeto de rua, Jesus na Minha Casa. E você já teve alguma experiência de pessoas querendo te parar? Tipo assim, para de cantar, para de gritar? Pessoas bravas, que não gostavam, pessoas... mandando desligar a caixa. Tive várias, tanto de aceitação como de rejeição. E aí teve algum... Já quiseram me agredir. Isso que eu ia perguntar. Já quiseram me agredir. As pessoas geralmente tem algumas que realmente passam dos limites. Não gostam de crente. Né? Então, Jesus me preparou para tudo isso, para saber lidar com tudo isso, entendeu? Respeitar também espaço, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Entendeu? E como que foi essa questão de você entender que o chamado, além do chamado de ir para as ruas evangelizar, tinha um chamado mais de cuidar de um povo, de um rebanho, né? O chamado pastoral, quando é que ele veio? Isso aí é uma coisa que eu sempre converso com Deus, porque o chamado pastor, eu acredito que é mais do meu esposo. Seu esposo? Na verdade, eu ganhei meu esposo para Jesus através desse processo, porque meu esposo não gostava também não de crente. E o que aconteceu ao longo da nossa trajetória? Ele me segurou em uma determinada época da minha vida, né, me acolheu, eu tive assim, um forjamento, e depois eu fui para a igreja, mas ele não era cristão. Então, eu ganhei ele para Jesus nesse meio termo. E durante o meu processo com ele, que ele não aceitava esse negócio de ir para a igreja, era algo que me entristecia muito, né? Porque eu já sabia quem era Jesus, mas Jesus ele liberava, sempre usava profetas, irmã, dentro da igreja. E o que eles falavam para mim? Eis que aquele lá, né? Acalma teu coração,
que aquele lá vai cuidar das minhas ovelhas. Olha. Aquele lá vai ser pastor. E você E missionária recebendo essas E eu, missionária, recebendo tudo. Só que daí, quando eu chegava, a realidade era outra. Era outra. Chegava em casa, era o copinho de cerveja. Chegava em casa, era músicas do mundo. Chegava e falava, Senhor... Quando é que vai cumprir a Falei, promessa? Senhor, meu Deus, eu não quero duvidar, mas isso não está compatível com o que o Senhor falou. E o Senhor falava assim, só silencia, porque também teve uma época da minha vida que eu questionava muito Ele. Uhum. E a Bíblia nos fala, né, é bem claro em nos dizer, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo quê? Pelo meu espírito. Uhum. Então, para você que está aí de casa, não é na força do seu braço. Não adianta discutir, não adianta forçar, porque o Espírito Santo vai fazer na hora que Ele tiver que fazer. Então, é isso que aconteceu. Aí, nesse tempo... Aí, por conta de um evento que eu fiz na Igreja Assembleia, que eu era, o meu esposo ele foi para a igreja. Porque aí eu já não estava mais lá naquela igrejinha que eu voltei. Como nós mudávamos sempre, eu comecei a congregar na Assembleia. E eu trabalhei, que nem eu já te falei, eu sou muito ativa na obra. Então, Deus me deu um projeto chamado Aviva Mulheres, que era um culto para mulheres. Vinha mulheres pentecostal, vinha cantora, vinha gente que dança. Legal. Era tremendo o trabalho, lotava a igreja. E aí, um dia, eu convidei umas pessoas de fora para vir e essas pessoas se hospedaram dentro da minha casa. Imagina, 3 crentes pentecostal com um cara que não gostava de barulho. Nossa. Orando de madrugada, meio-dia, à noite, e nós todos lá. E nesse dia, eu falei para a irmã que ia pregar nesse evento que foi preparado, falei assim, se você quiser convidar ele, né, você convida, porque eu chamando, acredito que ele não vá, né? Não vai surtir Santo efeito. De casa não faz milagre, não surge efeito. Uhum. E aí ela pegou e convidou e ele aceitou. E ele aceitou e eu não posso me esquecer aquele dia. Porque eu me lembro que ele estava lá no culto, orando, prestando atenção nas pessoas. O pastor sempre, o passado dele ele era muito incrédulo, entende? Não acreditava em línguas estranhas, não acreditava em nada. E vendo tudo aquele pessoal, mas eu sei até o louvor do dia que mexeu com ele. Uhum. Né? Até hoje ele fala que é daquela cantora Fabiana Anastácio, Te Adorarei. E aí a cantora começou a cantar, a cantora convidada da noite. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Aquilo foi mexendo com ele, mexendo com ele. Eu lá do altar só olhando. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar e tremer. Daí o meu pastor, na época, desceu do altar e abraçou ele. E naquele dia, Jesus começou a quebrar e mexer na minha casa. Daí já me veio lá do altar a minha lembrança. Jesus falou que ele vai ser pescador, ele vai cuidar do rebanho do Senhor. E aí foi indo. A partir daí, nunca mais ele saiu da presença. E aí, por um tempo, nós ficamos lá na igreja. E aí... saímos e foi quando Deus deu o projeto da nossa igreja. E aí o Senhor nos deu o nome que é Manancial do Rio de Deus, Igreja Manancial do Rio de Deus. O Senhor me deu durante a madrugada esse nome. E aí tudo foi acontecendo, sabe, irmão? E eu me recordo perfeitamente, Deus foi preparando cada detalhe. E eu falava, Senhor, eu sou itinerante. Quem é itinerante, você sabe, né? Sofre. Ficar presa não é comigo. Eu falei, meu Deus do céu, é bom que ele vai ser pastor, mas eu posso... sair. Mas a obra era juntos, lá uma só carne. Mas aí ele aceitou Jesus, porque ele não era cristão, né? Até lá na igreja ele aceitou Jesus. Aí nós começamos a servir na casa. Ele começou a me ajudar nesse projeto que ele se converteu nele, a Viva Mulheres. Dentro desse projeto nós limpávamos a igreja. Eu quero mandar um beijo para o pastor Antônio, pastora Vilma, que foi... Os nossos pastores, eles são os pais do meu esposo, né? Na verdade, eu busquei a vida inteira, mas foram eles que ganharam, assim... abraçaram, ele tem assim uma carisma, sabe, um amor muito grande pela vida. Até hoje nós amamos eles. Quero agradecer. E a gente começou a servir na casa, limpava banheiro, era tarde. Daí já não era sozinha. Era de manhã, tarde e noite. Aí eu ia fazer a obra de rua. Quem não carregava a caixa, irmã? Quem não ia de jeito nenhum, carregava a caixa nas costas, não era nem no carro. Pois eu ia perguntar isso, né? Porque teve você falou, você vai carregar pra mim, né? Falei, só que no sonho, era em cima do carro. Mas eu tenho imagens, eu tenho coisas aqui, que era ele carregando aqui nas costas, era ele intercedendo atrás, chorando de ver as pessoas chorarem. Porque as pessoas se emocionam muito, sabe, com essa obra. Uma coisa é o homem, né? Falar, eu não vou. Quando Deus manda, ou quando Deus transforma, né?
é uma outra pessoa, né? Verdade. E aí ele carregou nas costas aquele que eu não queria carregar nem no carro. Uma alegria. Meu esposo sempre teve muito orgulho dessa obra. Eu sinto assim, sabe? Às vezes quando ele fala... e ele ia com a gente, e ele colocava a caixa nas costas e carregava junto. Quantas vezes nós fomos em clínicas de reabilitação, ele estava lá chorando, ajudando a interceder, de ver as pessoas serem tocadas através daquela palavra. E ele é grandão com a ele caixa. Ele tem 1,90 m. Verdade. Com a caixa, então. A caixa, o som ficava mais alto ainda. E a gente saía, vixe, a gente caminhou muito assim. Hoje ele vai menos, né? Porque ele trabalha. Mas ele já caminhou muito comigo. Essa obra já foi para Marília, já foi para o estado de São Paulo. Já caminhou essa obra, não ficou? Essa caixinha já andou, hein? E ele, aí com você, agora ele é pastor também. Pastor, porque na verdade, quando Deus abriu a obra, né, até acredito que ele acreditava. Né, que tudo ele fala que é para mim, mas aí Deus falou sobre a unção, daí veio os nossos, né, os pastores amigos da gente para fazer o trabalho, o culto da unção. E aí ele foi ungido a pastor e automaticamente aí foi falado lá, missionária, né, que na época eu era missionária, e você também vai ser ungido. Deus falou que é para ungir você também. Aí nós somos ungidos a pastores juntos. E aí ele agora, daí, a partir disso, parou de ser aquele que não queria. Isso, parou de ser aquele que não queria. Para ser o auxiliar primeiro da caixa e agora está junto na missão. Exatamente, então, o sacerdote. Sacerdote. O sacerdote, E você falou do nome da igreja, é a Igreja Manancial? Igreja Manancial do Rio de Deus. Tá, e como é que foi esse nome? Veio no sonho, na madrugada? Veio na oração da madrugada. Eu sou amante de oração da madrugada. Eu também amo. Eu vou ser a velhinha do coque, se Deus quiser. Eu também gosto. Eu amo muito oração, né? Eu sou resposta de oração. Meus filhos são resposta de oração. Essa igreja é resposta de oração. Então, o nome foi dado através da oração. Né? Que eu não vou me recordar agora, mas é no livro de Isaías que eu olhei e Deus me falava sobre o manancial de Deus. E aí, na hora, veio aquele estalo, manancial do Rio de Deus. E aí, já fui falar para o pastor, e onde a gente sentou, conversou, orou em cima, e ele falou, é esse nome. E esse nome ficou. Deus confirmou. Deus confirmou. E aí tem uma história muito interessante sobre o local da igreja também, né? Sobre o local da igreja. Eu não sei se chega direto lá, mas teve uma questão também que você contou pra gente uma vez, da sua casa. Sim, da minha casa, não tinha onde morar. Que você não tinha onde morar, você foi expulsa do bairro e Deus te honrou trazendo. Conta pra nós. Da questão do bairro, isso daí já é bem atrás, já é sobre a história de quando eu fui embora de Londrina, que eu estava desviado. Mas a questão da casa foi assim, uma coisa assim que também foi abaixo de oração. Né? A casa foi cedida, né, para nós estarmos lá, e nós morávamos de aluguel, e foi uma época que a gente passou muita privação, por conta do quê? O pastor ele sempre foi autônomo. Sempre ele foi autônomo, e na época da pandemia não podia trabalhar. Né? Ninguém dava trabalho também. Ninguém dava trabalho. Então, nós ficamos assim, passamos assim por maus bocados. Um aperto mesmo. Maus bocados, assim, de aperto. E através dessa obra de rua, nós conhecemos pessoas. Né? Nós nos relacionamos com pessoas. Só que antes de tudo isso, nós estávamos morando numa casa e eu estava muito preocupada. E dentro dessa prova financeira, dessa escassez que nós passamos, eu entrei na oração. E eu me recordo como hoje, dentro de um quarto, era de taco, assim, o quarto da minha filha, e o Senhor me deu uma palavra no livro de Jó. E quando ele me deu essa palavra no livro de Jó, ele falou assim, se veste com pano de saco, e fica 17 dias. Olha, aí foi um propósito. Daí eu entrei em um propósito, e passa 17 dias. Se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênção sem medida sobre a sua vida. E aí eu levantei, como sempre, ninguém acredita, né? Falei, não, essa daí tem problema. E aí você fez o quê? Você foi, comprou aquele pano de Não, eu saco? Simplesmente, tudo eu converso com meu esposo. Eu falei, amor, Deus falou pra mim que é pra mim vestir de pano de saco. Ele tava, que nem você tá aí. Oi? Como assim? Pano de saco? Amém.
amém. Como Ele falou, assim? amém. Aham. Como assim, pano de saco? Eu falei, pano de saco. Não É tem- me vestir de pano de saco. Ele falou, ah, tá, mas o que ele acreditava? Pano de saco ali dentro de casa. Não, mas Sim. eu ia pra shopping, eu ia pra lanchonete. Onde eu chegava, os outros achavam que era mulher bomba. Tá, mas como é que você fez para você comprou Eu fui atrás do e tecido. daí você fez o quê? Um vestido ou você só Eu entrou tenho a dentro do saco? túnica. Ah. Coloquei, é tipo uma túnica. Né? Comprei, levei na costureira a túnica e fiz. Para fazer aqueles Para cortes. fazer aqueles cortes. Sem, e quando eu fui fazer, sem Enfeite. vaidade nenhuma. É, sem enfeitezinho. Não é cinturadinho, não é. Não, aquele pano de saco. Só pra cobrir. Sem beleza, só para cobrir. E você vai passar 17 dias com esse pano de saco. Nossa. E eu falei, amém, fiz o pano de saco. Até virei até motivo de chacota algumas vezes. Lá em casa mesmo, você conhece o Matheus, né? O Matheus Chegava. Mãe, o que ele você tá falava? fazendo? Não esqueça um episódio, mas deixa para outro dia. Ele falou para mim, vamos comer pastel? Eu falei, vamos comer Vamos pastel. Ele chegou, tava com o pano de saco já, que era no começo do propósito. Daí eu falei assim, nós vamos, né, lá na avenida e tal. Beleza, vou chamar o Uber. O Uber tava chegando e falou, mãe, tá chegando, você não vai trocar de roupa? Eu falei, não. Não, eu não vou com você com essa roupa. Eu falei, quer o pastel? Tá bom. A gente foi, as pessoas olhavam assustadas, sem entender, né? É um propósito. Né? E eu fiquei durante 17 dias. Quando foi no 16º dia, eu fui chamada para sair do aluguel. Olha que bênção. Alguém me chamou, né? Não posso entrar em detalhes assim, mas eu fui chamada e a pessoa falou para mim, a partir de hoje você vai morar em lugar tal, vai ser assim tal, que ainda não era a igreja, tá? E tô te tirando do aluguel. Só que aí começou a crescer o número de pessoas por conta da obra de rua que eu faço. E aí, lá nessa casa? Não foi nessa casa ainda. Aham. E aí as pessoas começaram a andar muito atrás de mim. Teve empresa que eu parei para fazer culto, de ter mais de 30 pessoas, já tinha cadeirinha lá me esperando quando eu chegava, todo mundo sentado, gente de tudo quanto é lado. E tem muitas pessoas que acompanham essa obra. As pessoas, os bancários, eles vão onde eu tô para assistir, sabe, tudo. E aí teve um dia que eu fui chamada para ter uma conversa. Não esqueço como hoje, dentro do escritório, e a pessoa falou para mim, escuta, missionária, né? Ele falou, escuta, missionária, eu tenho algo para te falar. Muda de casa. Eu falei, não, estou feliz na minha... Deus me livre, já até fiquei com medo. Então você saiu de um aluguel que estava ruim, foi para uma casa que já não era para pagar aluguel. Sim. Uma bênção de Deus. Que já me deram para mim, né? Ali. Aí eles viram que muita gente estava atrás de mim, muita gente participava comigo ali dos cultos, da obra de rua, já tinha seguidores, porque meus vídeos chegou aí até para o Japão. Teve gente dos Estados Unidos que me mandou mensagem. E você tem o quê? Instagram? Só Instagram. Você quer deixar seu Instagram agora? Depois deixa no final também, mas se quiser deixar o Instagram já falando. Nossa, eu sou a negação, mas é pastora Juliana Souza. No meu Instagram eu não tenho muitos seguidores, mas eu tive um TikTok de mais de 17 mil seguidores. Né? Chegou a não sei quantos K lá, 16K chegou. E eu acabei perdendo porque eu não sei mexer, entende? Entendi. E aí ele falou, você tá carregando muita gente, tudo, e Deus já tem obra de igreja com você, então você vai mudar de espaço. Olha. E aí foi lá. Aí me levaram nesse espaço. Mas aí você falou assim, não, peraí, eu vou mudar daqui, como assim? Falei, como assim? Não perder minha casinha e tal. Daí, não, mas eu sei a obra e muitas pessoas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começou por aí. E aí eu fui conversar com o esposo ficou meio assim, né, com o pastor, você já sabe, ele é mais fechado para isso. E por fim fomos ver a casa, fomos ver o ambiente. Quando chegou lá... Eu lembro que você falou assim, não, fala pra eles, aqui tá bom. Né? Ele falou, fala pra eles que aqui tá bom. Ele tava com muito medo. Né? Não. Ele tava mais ou menos naquele ditado, mais vale um passarinho na mão do que dois. E aí, a gente pegou e foi para aquela casa. E quando chegou naquela casa, que eu olhei para aquela garagem, e aí tudo já começou, Deus começou a desencadear coisas. A minha gerente de banco falou, vou te dar 90 cadeiras. Olha... Aquela que eu orava por ela. Ela vinha na minha casa para me orar por ela, minha gerente. Então já foi uma mantenedora ali logo no início. A minha amiga
né? Meus amigos que são empresários já começou, nós vamos fazer isso e aquilo com você. E Deus já começou a desencandear aquilo dali. Aí meu outro amigo que é empresário, mexe com madeireira, já começou das funções de como fazer o altar. Deus foi desencandeando as coisas para aquela obra ali estar concreta. Para que houvesse a unção pastoral no meu esposo, para a obra se cumprir na vida do meu esposo e na minha também. Então, vocês foram para um outro lugar que já tinha um espaço para a igreja, é isso, né? Para a igreja, E a igreja é o espaço que tem lá hoje, né? É o espaço que tem lá hoje. Lá seria, no caso, a garagem. A garagem, que virou a igreja. Que virou a igreja. E aí, nesse processo, você mudou para lá. Dentro desse tempo, o seu esposo foi ungido a pastor. Foi ungido a pastor. Porque a igreja já era iminente, né? Exatamente. Não tinha mais como correr. Não tinha como correr da chamada. E agora precisava dar unção pastoral. E aí, vocês foram ungidos juntos? Juntos, no mesmo dia, na mesma hora, com o mesmo óleo. Com o mesmo óleo. Com o mesmo óleo. Nossa, que bênção. Foi muito lindo. E você tem problema em deixar o endereço da igreja ou não? Jamais. Rua Aloísio Pascoal Turrice, número 181, no Jardim Belém. Aloísio Pascoal Turrice, número 181, Jardim Belém. Igreja Manancial do Rio de Deus. E como que é a sua igreja no sentido de como que ela é no formato? Ela é uma igreja pentecostal? É considerada pentecostal? É considerada pentecostal. Se assemelha a que igreja, assim, para ter uma noção? Igreja Assembleia misturada com isso, com aquilo? A Igreja Assembleia misturada, deixa eu ver com o quê? Por exemplo, com a presbiteriana hoje. A renovada? É a renovada, a presbiteriana renovada. E o que vocês acreditam lá? Vocês acreditam nos dons do Espírito Santo? Quais são os dogmas, vamos dizer assim, da igreja? É pentecostal? Acreditam em revelação, em cura? Acreditamos na cura, na libertação, acreditamos no dom de línguas, acreditamos em milagres que Jesus faz, acreditamos em tudo. Então é uma igreja pentecostal raiz mesmo. Raiz, né? Sou crente raiz. E você tem algo assim para falar sobre... Você trouxe uma Bíblia aí, né? Trouxe, só ando com ela. Nós começamos a falar com a Juliana, né? Agora já estamos na parte pastora Juliana. Fizemos uma trajetória, verdade, né? E você trouxe uma palavra que eu vi aqui meio preparada. Você quer compartilhar alguma coisa Na específica? verdade, quando eu fui convidada para esse podcast, eu imaginava, né, que seria sobre o testemunho, porque nós já conversávamos antes do teu podcast e tudo. Eu, na verdade, eu não trouxe uma palavra assim preparada, mas eu trouxe um versículo que Deus sempre falou muito comigo sobre esse processo de libertação, a qual eu passei, a salvação da minha família, a minha história está baseada nesse versículo de João, né? João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Amém. Amém. Verdadeiramente sereis livres. Então, tudo isso foi através dessa palavra, né? O Senhor nos libertou a minha família. Eu quero deixar assim enfatizado aqui para vocês, foi através da vida de uma criança. Então, vamos sempre estar profetizando sobre os nossos filhos, né? Deus fará coisas maiores, eu creio, para quem, irmão, está vendo esse podcast, para quem está conhecendo a história da Juliana, né? Eu não comecei, no caso, agora, né? Não fui sempre uma bênção, né? Então, a nossa vida, nós somos baseados em quê? Em processos. Nós somos processos. Né? Temos altos, temos baixos, mas, em todavia, o Senhor tem cuidado de nós. E tudo na nossa vida é baseado no tempo de Deus, Kairos, né? O tempo Cronos só traz decepção, angústia. Por quê? Porque nós nos apegamos em pessoas. Sim. Né? Nós olhamos para pessoas e eu acredito que o ministério, a igreja, uma vida com Deus, ela não é baseada em pessoas, porque pessoas destroem pessoas, pessoas matam pessoas, pessoas decepcionam pessoas. Mas Jesus, meu querido, ele veio para te dar vida, e a vida que ele tem para te dar é em abundância. Então, eu fui regada, irmã, de processos até chegar aqui. Né? Eu não cheguei construída, já me desconstruí.
né? E Deus me refez de novo, e deu aquele trincozinho, e Ele refez de novo. Já passei pela oraria muitas vezes. E a nossa vida, até nós não somos perfeitos, né? Assim? Né? Nós não somos perfeitos. Então, mas o Senhor, Ele é fiel em aperfeiçoar e fazer de novo. Eu tenho uma frase para dizer para vocês que estão me ouvindo, sangra, mas não morre não. No meio do nosso processo, Deus fez muitas coisas na nossa vida. Então, a decepção. Eu estou batendo essa tecla porque nós vivenciamos isso. Lidar com pessoas é isso. Né? Você se decepciona, né? E a decepção te priva de investir em pessoas, né? Te priva de acreditar na mudança de pessoas. E Jesus, Ele pode fazer. Muitas das vezes eu me pego assim, acreditando, meu Deus, será que tem jeito? Aí eu me lembro de onde Deus me tirou. Tem jeito, sim. Então, no meio desse nosso processo, é comum nós sangrarmos, né? Nós ficarmos feridos, nós nos decepcionarmos. Mas o nosso descanso não é aqui. A própria palavra vai nos dizer, né, o que Deus tem preparado para nós não é desse mundo. Então, é necessário nós passarmos para sermos aperfeiçoados para viver esse grande dia do arrebatamento. Porque ele é tão real quanto essa imagem que você está vendo. Quando você está me vendo, eu estou vendo o irmão aqui. Então, sangra, mas não morre, não. É normal, às vezes, você desanimar, você querer parar, você olhar para a adversidade, você olhar com os olhos naturais. Mas hoje eu quero profetizar nesse canal. Amém. Quero profetizar sobre essa sala. Quero profetizar sobre cada seguidor, para os novos e para os velhos. Jesus vai reconstruir a sua história. E nós somos processos. Hoje você está de pé, amanhã você está desanimado, depois, quem sabe, você pode cair, mas o cair é do homem, mas, todavia, o levantar é de Deus. Eu sou um milagre de Deus e eu vim falar para você, do jeito que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Amém. Hein, você, eu sei que tem algumas pessoas queridas que de repente estão te vendo. Sim. Tem algumas específicas que você gostaria de mandar um abraço? Tenho, quero mandar um abração, sabe, bem gostoso. Para os meus membros. Os meus membros foram os maiores incentivadores, você não tem noção. Da igreja, um falou da roupa, outro falou do cabelo, eles me prepararam para estar aqui. Ah, que bênção. Amém? Eu estava falando até para a irmã aqui, tudo na correria hoje, eu fiz unha, eu fiz tudo hoje, né, para estar aqui. Então, eu quero agradecer vocês, sabe, que tem intercessoras lá orando por mim. Que bênção. Amém? Ficaram uma base de intercessão lá. Quero agradecer o Círculo de Oração, o grupo de jovens, os membros da Igreja Manancial do Rio de Deus. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. A vida do meu esposo, dos meus filhos. Amém? Eu quero agradecer das minhas noras, da minha netinha. Gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Amém? Se não fosse vocês, também eu não estaria aqui, né? Sim. Porque a nossa história é constituída por pessoas. Sim. Se não tem pessoas, não tem o que você contar. Deixar a gente fica até amanhã. Até amanhã, né? Mas virão outros, né, pastora? Amém. Outros podcasts. Em nome de Jesus. E se você que está nos acompanhando ainda não é inscrito aqui, olha, fala sério. Você chegou até aqui, foi abençoado e não se inscreveu, meu irmão. Misericórdia, hein? Então aproveite e já se inscreva aqui. E você vai pegar o link desse vídeo aqui, desse episódio, e vai compartilhar com a sua família, com pessoas que você acredita que precisa ouvir a mensagem que a pastora Juliana trouxe aqui e que, com certeza, vai mudar a vida dessas pessoas. Né? Se você quiser também trazer um comentário, né, sobre o que nós falamos aqui, né, vai ser muito bem-vindo o seu comentário, nós vamos responder também, ok? Eu vou passar agora para a pastora Juliana dar suas considerações finais, né? E fica à vontade, pastora, nessa câmera, como você já está bem à vontade, olha nos olhos das pessoas e diga o que Deus colocou no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje, né? Você que parou para ver esse testemunho, eu sei que é muito extenso, tem gente que não vai chegar até o final, mas você que chegou até o final, eu quero dizer para a tua vida, Jesus, Ele ainda tem jeito, sim, para esse quadro que você está vivenciando. Ele ainda tem jeito, sim,
para o teu marido, para o teu filho. Amém? Ele ainda tem jeito, sim, de reerguer esse ministério que tem, quem sabe, ao longo da vida, alguém derrubou e você desistiu de Jesus por conta de pessoas. Então, a palavra desse canal, a palavra que nós trazemos da parte de Deus para o teu coração, né? Eu quero me despir agora de título, mas como pessoa eu quero te dizer, não vale a pena parar. Parar só é retardar aquilo que Deus tem para a tua história. Então, que você possa ser alcançado pelo poder da graça, essa graça imerecida. Nós não merecemos, mas Jesus, ele é misericordioso. Vamos olhar, né, para mim, para todos que estão me ouvindo, vamos olhar com os olhos de Jesus, com o olho da misericórdia, começarmos a enxergar, né, e não, como que eu posso dizer para você, irmã, não vamos assim dispensar a espiritualidade. Sim. Por quê? Porque as pessoas às vezes se apegam muito naquilo que elas estão vendo. Em tudo há um reino espiritual aí que está rodando. Então, às vezes a gente acha que é frescura e Satanás está agindo para nos afastar de ganhar vidas para Jesus. Exatamente. Então, eu passo por determinados processos. E às vezes o meu eu, Juliana, me apego pensando, não, vou deixar para lá. E Jesus, já pensou se ele desistisse de nós? Nossa. O que seríamos de nós se não fosse ele? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Aí na tua casa, Deus tem plano de salvação no dia de hoje. Não sei se é de manhã, de tarde, de noite, você vai ver esse vídeo. Mas hoje Deus está movimentando algo ao teu favor. Ele vai ter testemunho nesse canal, viu? Amém. Toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. E para a gente finalizar nesse nosso episódio, eu vou passar para você de novo para você fazer uma oração para nós aqui no estúdio. E também as pessoas que estão nos acompanhando, você pode fechar o seu olhinho aí. Se você não puder fechar o olho, entra aqui, como diz os crentes mais antigos, em espírito de oração, né? E receba as bênçãos de Deus, que a pastora vai estar orando por nós. E a gente já encerra, né, com essa oração. E eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui com a gente. Se você ficou até aqui, você é guerreiro mesmo. Como diz a pastora, tem muita gente que não vai conseguir chegar aqui porque está acostumado com os riozinhos ali, né, de Instagram, os vídeos rápidos, né? Os cortes. E aí, nem todos vão conseguir, mas você é guerreiro, guerreira. Te agradeço por você estar aqui. Eu quero agradecer também a pastora por ter aceitado o nosso convite, né? Uma alegria. Quando a gente começou com esse projeto, né, igual a André estava falando, esse projeto é um projeto que já ardia no nosso coração há um tempo. E aí a gente colocou algumas pessoas que a gente quer trazer, né? E o seu nome foi um dos primeiros. A pastora, a gente sempre fala assim, a pastora sogra da Patrícia, né? Verdade. A gente sempre falava a pastora sogra da Patrícia. Então é um prazer ter recebido você aqui. Amém. E te agradecer porque você se dispôs, né? O tempo, se dispôs em fazer a unha, fazer a maquiagem, chegar toda chique, mulher, né? Sendo mulher. Então, eu quero agradecer você, o seu esposo também por ter, né? Pastor Alessandro Félix. Pastor Alessandro Félix. Obrigado, irmão, por você ter disponibilizado a pastora para estar com a gente aqui, né? A Igreja Manancial do Rio de Deus também. Obrigado por vocês terem deixado a pastora de vocês estarem aqui com a gente, né? Foi uma bênção. Era a maior força. Amém. Então, pastora, encerra com a gente com uma oração. Amém. Aí de onde você estiver, eu quero que você seja alcançado através dessa oração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, no dia de hoje. Quero apresentar, Senhor, cada inscrito desse canal diante das Tuas mãos. Cada pessoa, Senhor, que alcançar esse canal, que seja alcançado pelo poder da palavra, do testemunho, dos ensinamentos a qual, Senhor, o Senhor usa a vida do Teu Filho para alcançar vidas. Pai, aonde houver uma alma que chora, uma alma que busca, uma alma que necessita de milagre de resposta, que o Senhor, em nome de Jesus, venha alcançar nessa tarde, venha alcançar nessa manhã, nessa noite. Eu não sei qual patamar esse homem, essa mulher tem vivido, mas de uma coisa eu sei: há um Deus que se levanta do trono e está dizendo: sangra, mas não morre, não para, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Espírito da verdade, o mesmo Deus, Pai, que paira sobre esse estúdio, vai alcançar este homem e essa mulher de uma forma especial e sobrenatural. E pelo poder que há na Tua palavra, Pai, vidas vão ser libertas, Pai, vidas vão ser curadas, vidas vão ser alcançadas pelo poder da palavra. É o que eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do Teu Filho. Amém.
Que ele continue sendo canal de bênção sobre a vida de pessoas. Pai, que ele continue sendo, ó Pai, um locutor, ó Pai, levantado pelo Senhor. Que ele seja atalaia sobre essa terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem está vivo diz amém. 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 Obrigado, pastor. Deus abençoe, Deus tá? abençoe.